Um forte aplauso a Jesus nessa noite. Precisa não, Sérgio, precisa não. Obrigado, meu irmão, obrigado. Pode deixar assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai trazer as crianças aqui mais uma vez. A gente precisa lembrar também, né, Sol, que nessa semana lá em Felixlândia eles avançaram para um outro povoado. Uma família que dizia que não acreditava em Deus. Mas aí vem as aflições. E deixa eu te dizer uma coisa. O sujeito ele é ateu até que ele esteja no avião e o avião comece a balançar. Quando o avião começa a balançar, a primeira coisa que o ateu diz é: meu Deus! Eu lembro uma vez, quando eu ainda trabalhava com sistemas, eu fui visitar uma pessoa, um empresário muito rico aqui da cidade, da capital, e logo me identifiquei como cristão, né? É muito difícil não identificar um cristão. E aí ele já perguntou assim: você é crente? Eu disse sim. Ele disse: pois eu, graças a Deus que eu sou ateu. Tudo bem, joia. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer não, mas amém, glória. Eu disse amém, né? Isso é graças a Deus, amém. E aí, por que eu estou contando isso? Porque o Elber e a Tati, eles foram realizar um culto ontem numa casa de uma família que teoricamente não acreditava em Deus, né? Diziam que não acreditava em Deus, mas diante de uma provação, diante de uma adversidade, quem abriu os braços e quem abriu o coração para servir aquela família foi a igreja, né? O Elber e Tati, ele representando a igreja de Cristo. Então, eles chegam naquela família no momento de adversidade e eles começam a praticar, eles começam a exercer aquilo que nós temos ensinado, temos nos esforçado para ensinar há tanto tempo, que é aquilo que nós chamamos de amor prático. É quando você apresenta Jesus através de uma colher de açúcar, é quando você apresenta Jesus através de 1 quilo de arroz, é quando você apresenta Jesus através de um abraço, é quando você apresenta Jesus de uma forma prática e não apenas teórica, como a gente às vezes está acostumado a ensinar. E aquela família ali recebeu, né, os nossos missionários ontem, sábado, ontem mesmo, para um culto no lar deles, e convidaram pessoas para participar do culto no lar deles. E o Elber e Tati estão muito felizes porque é mais uma porta que se abre ali para o Evangelho, é mais uma expansão do trabalho missionário ali na região de Felixlândia. É longe de onde eles estão, irmãos, e assim, eles têm que se esforçar para tentar não voltar à noite por causa do perigo da estrada, né? Então tem que fazer o culto mais cedo, tem toda essa dinâmica que a gente no interior, quem vive no interior sabe muito bem como funciona. Então eu quero louvar a Deus também pelo avanço do trabalho ali em Felixlândia. Quero mais uma vez reforçar, lembrar que o trabalho no sertão está avançando. Nós acabamos de adotar mais uma família de missionários, agora nós estamos em Campo Formoso, extremo norte da Bahia, perto do Nosso Senhor do Bonfim, chegando ali em Juazeiro, quase já indo para Pernambuco. E aí muito em breve nós teremos caravana missionária também lá para aquela região. Plínio, Geralda, Samanta, Davi, né, que estão de repente nos acompanhando hoje aí pela transmissão. Nós estamos muito felizes por poder fazer parte do avanço missionário no sertão através dessa família. Por falar em sertão, o irmão Renilson está lá na nossa base de Central Bahia, né? Ele viajou ontem junto com a equipe do Instituto Água Viva, foi lá nos representar. Preciso dar uma notícia assim muito boa para vocês. Nós acabamos de ganhar o terreno para a construção do templo lá em Central Bahia, para a glória de Deus. Renilson, junto com a equipe do Instituto Água Viva, foram lá assinar o termo de cessão de uso. É um terreno da prefeitura que estava parado há muitos anos.
E devido à escolinha de futebol que a gente implantou no povoado, eles se interessaram pelo avanço do trabalho ali naquela região e doaram uma terra muito grande, vai dar para construir escola, nós vamos construir ali a base do projeto de geração de renda e, além disso, um espaço atrás foi disponibilizado para que a gente construa também o prédio da igreja, o auditório da igreja, e estamos muito felizes porque Deus está abençoando, e Deus está abençoando também cada associado, cada parceiro, cada um que se une a nós nesse trabalho tão maravilhoso. Nós iniciamos o mês de setembro e você que anda por aí, assiste televisão, é fã de redes sociais, como eu também gosto muito de olhar, já deve ter percebido que a cor amarela está por aí em todos os cantos, porque nós começamos o mês de setembro, e o mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo. E qual é a intenção? É usar este mês de setembro para conscientizar as pessoas acerca de um problema seríssimo, que muitas vezes é ignorado, mas cada vez mais tem se tornado muito, muito relevante. Suicídio. A cada dia, a cada hora, na verdade, a cada minuto no mundo, alguém está tirando a própria vida. E isso é muito sério, muito sério. Você sabe que aqui na Grande Vitória, nós temos um lugar em potencial, nós temos uma região específica, que é a Terceira Ponte, que liga Vitória à Vila Velha, onde inúmeros casos de suicídio são apresentados, e na verdade, dizem aí nos bastidores que os números são muito maiores, e evita-se apresentá-los todos para que não haja tanta repercussão. A verdade é que o suicídio tem se tornado muitas vezes a única saída para muitas pessoas. O suicida, ele não quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor, uma dor que ele não sabe aonde depositar, uma dor que ele não sabe aonde despojar, uma dor que ele não sabe como tratar, uma dor que ele nem acredita que é capaz de superar. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha para mim, cada vez mais o suicídio tem entrado pelas portas das igrejas, cada vez mais líderes evangélicos, pastores, missionários, obreiros, têm tirado a própria vida num ato desesperador de tentar estancar uma dor que ele não consegue. E nós queremos, como já fizemos outras vezes, também aproveitar este mês de setembro para trazer essa realidade, não para trazer peso ao seu coração, mas como igreja, nós já aprendemos, como igreja, nós não podemos ignorar o grito ao nosso redor. Por isso, esse mês de setembro, que eles chamam de Setembro Amarelo, por causa do grande índice de mortes ocasionado pelo suicídio, nós queremos chamar esse mês de Setembro Vivo. Setembro Vivo. Nós queremos tratar nesse mês sobre a vida, nós queremos trazer à tona para você da Central, para você que está aqui presencialmente, para você que nos acompanha pela transmissão, nós queremos trazer essa realidade que o Evangelho é uma fonte de vida, embora ele nos convide a morrer todos os dias, é uma morte que nos conduz à vida. O Evangelho é a porta de entrada para a vida eterna, amém? O Evangelho é a porta de acesso à vida eterna, é mais do que uma vida temporária, é mais do que uma vida passageira. O Evangelho nos conduz a esse lugar de vida e vida eterna. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Viva com alegria, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Viva com alegria. Se é para viver, então viva com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos.
Outra versão diz: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Querido, eu quero que você compreenda, mantenha esse texto aberto, quero que você compreenda algo nessa noite. Quando Paulo ele está dizendo isso, ele não está sugerindo, ele está dando uma ordem. A Bíblia nos dá uma ordem, a ordem é nos alegrar. Alegria, portanto, não é apenas uma sugestão para nós, alegria para quem confia na Bíblia, para quem acredita na Bíblia, é mais do que uma sugestão. Alegria é mais do que uma opção. Viver com alegria é mais do que uma opção. Viver com alegria é uma ordem das Escrituras Sagradas. Então abençoa o irmão que está ao seu lado, diga para ele: eu te dou uma ordem. Não, mas usa o dedo assim para colocar autoridade. Não, usa o dedo assim, ó. Usa o dedo e fala: eu te dou uma ordem. Fala para ele, pelo menos hoje, aqui durante o culto, você vai desfazer essa cara de maracujá, murcho, de fim de feira, e você vai sorrir. Amém? Amém. É ordem, não é opção não, é ordem. Uma ordem. Um mandamento, não é uma opção. Paulo não está pedindo, observa, Paulo não está pedindo, Paulo está ordenando. O verbo está no imperativo. Alegrai-vos, alegrai-vos. Ah, você não entendeu? Paulo diz, vou dizer outra vez, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma ordem. Agora, como toda ordem dada a nós pela palavra de Deus, nós já sabemos que não é fácil de obedecer. É uma ordem, é um mandamento, mas não é fácil de obedecer. Por trás de toda ordem, sempre tem um princípio a ser observado. O que nos ensina que viver com alegria não é fácil. Existe um segredo, de fato, existe um segredo, e a Bíblia é o livro dos segredos, os segredos que foram a nós revelados. A Bíblia é mais do que um manual, a Bíblia é um livro de segredos revelados. Se a Bíblia nos ordena, presta atenção, se a Bíblia nos ordena a viver com alegria, ela também certamente vai nos ensinar como viver com alegria. A mesma Bíblia que nos dá uma ordem, nos dá o mapa. A mesma Bíblia que nos dá um destino, nos dá o mapa. A mesma Bíblia que nos dá uma ordem, nos ensina como segui-la, e isso é maravilhoso. Deus não é aquele pai, talvez alguns aqui vão se identificar, Deus não é aquele pai que diz assim, eu quero que você limpe essa cozinha. E você pergunta, mas como? Ele diz, se vira. Eu quero que você conserte isso. Mas como? Eu não tenho nenhuma chave de fenda, eu não tenho um alicate, eu não tenho nenhuma ferramenta. E o que é que ele diz? Se vira, eu só quero isso consertado. Olha para mim, Deus não é esse tipo de pai. Quando Deus dá um destino, Ele entrega também o mapa. Quando Deus dá uma ordem, Ele ensina como cumpri-la. Se a Bíblia nos ordena a viver com alegria, eu estou repetindo mesmo, eu estou usando aqui um recurso da comunicação chamado repetição, para você entender nessa noite que não é opção do crente. Nós não temos a opção de ficar ou não ficar alegres, porque a Bíblia não está nos sugerindo, a Bíblia está nos ordenando a viver com alegria. Viver com alegria. Bom, primeiro segredo para viver com alegria, vou te dar a receita do bolo. Meu irmão, uma sessão dessa de consultoria deve custar aí uns 300, 400 pila, só para te dar o começo, para você voltar depois e pagar mais 400 para nós. Mas só para você ficar alegre eu não vou te cobrar nada. Para você continuar alegre eu não vou te cobrar nada. Porque de graça eu recebi, de graça eu também decido dar a você nessa noite. Segredos para viver com alegria. O primeiro é tão óbvio que parece até bobo, mas é uma chave que tem virado na minha vida. Sabe o que é? Você quer viver com alegria? Não viva por circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. A vida, ela é uma sequência de circunstâncias.
A vida, ela é tão gloriosa, a vida que Deus te deu, viva com alegria, a vida que Deus nos deu. E esse mês, enquanto está todo mundo focando na morte, nós vamos focar na vida. A vida que Deus nos deu, ela é tão gloriosa, ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, que ela jamais teria uma cara só. O que Deus faz é tão completo, é tão perfeito, que é impossível ter uma cara só. Por isso, a vida, ela é uma sequência de circunstâncias. E o segredo para viver com alegria é não se mover pelas circunstâncias. Em outras palavras, você quer viver com alegria, então não se entregue às circunstâncias. Nós podemos olhar para a vida de Jó, para a vida de Davi, para a vida de Paulo, e sabe o que nós percebemos olhando para esses grandes heróis, para esses grandes homens da fé? Todos eles passaram por circunstâncias muito difíceis. Jó passou por circunstâncias difíceis, complicadas, mas ele não perdeu a sua alegria, ele não perdeu a sua fé. Nós encontramos no final da história de Jó, ele celebrando. Quem celebra é porque está alegre. Davi, ungido por Deus como rei, mas passa a ser perseguido por Saul, precisa ficar se escondendo dentro de uma caverna. Tantas circunstâncias difíceis que Davi passa. Depois ele acaba perdendo seu filho, tem um casamento conturbado, uma vida cheia de circunstâncias, mas ainda assim Davi é o maior escritor de cânticos de adoração que a Bíblia nos apresenta. E Paulo que está dizendo isso aos filipenses, o mesmo Paulo que está dando uma ordem, fique feliz, é o Paulo que é picado por uma víbora enquanto vai pregar o evangelho. O mesmo Paulo que está dizendo, permaneçam felizes, vivam com alegria, é o mesmo Paulo que é preso injustamente, que é colocado numa masmorra, é o mesmo Paulo que foi abandonado por Demas e por tantos colegas de ministério. O mesmo Paulo que está dizendo, vivam felizes e vivam alegres, é o mesmo Paulo que passou por tantas circunstâncias. Mas sabe o que nós aprendemos com a vida desses e tantos outros homens da Bíblia e mulheres também? Eles viveram com alegria, porque não se entregaram às circunstâncias. Deixa eu te dizer, existe um ditado que fala assim: é impossível evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas é plenamente possível evitar que ele faça ninho nela. É impossível evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas é plenamente possível evitar que ele faça ninho nela. Sabe o que isso significa? Você não controla as circunstâncias da vida, mas é possível você trabalhar as suas emoções para que as circunstâncias não controlem você. Você não controla as circunstâncias, mas é possível não ser controlado por elas, amém? Você não controla a chuva, você não controla o vento, você não controla o sol, você não controla a temperatura, você não controla as pessoas, você acorda bem-humorado, projeta um dia maravilhoso, mas de repente, você se depara com alguém que não acordou tão bem quanto você. Você pode controlar isso? Não. Um acidente, uma enfermidade, um divórcio, um abandono, uma reprovação no vestibular, um negócio que não vai bem, um desemprego, uma traição, o término de um namoro, um noivado rompido. Todos nós estamos sujeitos a essas e muitas outras circunstâncias. É um dinheiro que você coloca no bolso e quando você vai ver, perdeu na rua. É uma promessa que alguém te fez e você se arruma todo e quando você chega lá, ele não foi. Circunstâncias. Essas circunstâncias costumam se tornar verdadeiros ladrões de alegria. E deixa eu te falar,
se fosse possível, se fosse possível entrevistar cada vítima de suicídio, talvez 90% delas, por que não arriscar 100% delas, diria: eu perdi a alegria de viver. Eu perdi a alegria de viver. Mas você tem um casamento, perdi a alegria. Meu irmão, eu fui testemunha quase ocular. Eu fui testemunha quase ocular do suicídio de um dos maiores empresários da Grande Vitória. Ele morava na Ilha do Boi, um dos bairros mais chiques aqui da região. Eu fui visitá-lo. Pouco tempo depois que eu tinha saído da Ilha do Boi, alguém me liga e diz: você ainda está na casa de fulano? Eu disse: não, porque a mulher dele acabou de me ligar desesperada. A casa dele tinha uma varanda enorme que dava para as pedras do mar. Eu estive ali com ele, ali há poucos minutos antes, olhando a vista da Baía de Vitória, coisa mais linda. E ele disse: a esposa dele acabou de me ligar. Fulano se jogou da varanda e está morto lá embaixo nas pedras. E ela está preocupada das ondas, a maré subir e as ondas começar a vir e levar o corpo dele. Sabe por que eu estou te contando isso? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque talvez alguns aqui nessa noite se entregam a circunstâncias, muitas vezes, de uma falta de recurso material, e muitas vezes, enganosamente, diz assim: se eu tivesse dinheiro, minha vida não seria assim. Se eu ganhasse mais, eu seria feliz. Se minha casa não fosse alugada, eu estou falando de alguém que tinha uma mansão construída com o próprio dinheiro, que não devia 1 centavo, e que dá fim à vida dele. E se eu pudesse ter ficado um pouco mais de tempo e ter feito essa pergunta para ele, talvez ele diria: sabe o quê? Eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria. Eu sento numa mesa que eu posso pedir a comida mais cara, e isso não me dará alegria. Eu posso agora, como ele fez várias vezes, ele era torcedor do Barcelona. E quantas vezes ele dizia para mim assim: estou indo assistir um jogo. Aonde? No Camp Nou. Ali, na Espanha. Mas assim, torcia para um dos times mais caros do planeta. Mas talvez se perguntasse para aquele homem, e ele fosse sincero, ele diria assim: tenho tudo, mas não tenho alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, se vocês não entenderam, alegrai-vos. É uma ordem, é um mandamento. Circunstâncias. Depois eu vou entender que circunstâncias tomaram o coração daquele homem. Ele tinha um filho, infelizmente um filho, tomado pelo vício, dominado pelo vício. E aquele homem não conseguiu lidar com o fato de ser rico, ser famoso, ser inteligente e ver o filho definhando dentro de casa. E ele tenta dar um fim à dor dele, de não dar conta do problema do filho, terminando com sua própria vida. Circunstâncias que muitas vezes vêm para roubar a nossa alegria. Querido, mas nessa noite eu te convido mesmo, eu reverbero, eu faço eco a voz do apóstolo Paulo, e eu digo que nós precisamos, nesses momentos, nessas circunstâncias, eu citei algumas aqui, mas talvez você esteja vivendo outra. Nessas circunstâncias, nesses momentos, é a hora de colocarmos a nossa fé em ação. Não uma fé teórica, não uma fé religiosa, não uma fé discursiva, mas quando as circunstâncias vêm, quando você perde um dinheiro que não podia perder, quando você ouve uma palavra que não estava esperando escutar, quando alguém vai embora e você estava contando com essa pessoa, quando a casa é tomada, quando o carro quebra ou é roubado. Nessa hora, você precisa colocar a sua fé em ação,
buscar forças em Deus e compreender que, eu digo nessa noite a você, com a autoridade espiritual que a palavra de Deus me confere, eu digo a você que toda circunstância, por mais dura e difícil que seja, uma hora passará. É por isso que o nome é circunstância. Não olhe a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre eu estou. Percebe que a alegria é o oposto da circunstância? Percebe que as circunstâncias vêm justamente para roubar a nossa alegria? As más notícias vêm, muitas vezes como uma seta do inferno, para paralisar o seu coração. As lutas, as adversidades, elas têm mesmo o poder de colocar uma cara feia em nosso rosto. Mas eu digo você, nessa noite, sacode a poeira, prossiga na sua caminhada. É possível viver uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Circunstâncias são ladrões da alegria. Certa vez eu e Roberta fomos a Belo Horizonte, logo no início da nossa caminhada ministerial aqui na Central. Nós estávamos trabalhando juntos para desenvolver um modelo de transição da igreja para o movimento celular, e nós fomos em Belo Horizonte participar de um seminário. Nós estávamos muito felizes por várias razões. Feliz porque estava viajando. Viagem, né, Aline e Felipe? Viagem, né? Não é mesmo? Então, assim, a gente estava muito alegre, muito feliz. Por quê? Primeiro, estávamos viajando. Viajar é bom demais, gente. Viajar é bom demais. Aliás, de vez em quando, vai juntando um pouquinho, nem que seja de 20 em 20 conto por mês, separa um dinheirinho, faz uma viagem. Nem que seja para ali. Mas só de sair do seu lugar comum e ver um céu diferente, meu irmão, isso tem um poder incrível nas nossas emoções. O dia que você quiser acampar, chama Cleide. dia que você quiser acampar na beira da cachoeira, mas é acampar, não é pousada com café, acampar, tipo miojo, né? Café, pão na brasa. O dia que você quiser viajar, irmão, o dia que você quiser conhecer lugar novo, contrata a Monique, ela está abrindo uma empresa de consultoria em turismo pelo Espírito Santo. É verdade, já fiz o merchandise aqui de graça para você, garota, né? Meu irmão, muitas vezes eu pego o carro e vou ali, 30 quilômetros, um lugarzinho chamado Biriricas. Muda tudo, eu volto de lá com outra cabeça, irmão. Aí a gente, primeiro, estava muito feliz porque estava viajando. Segundo, estava muito feliz porque estávamos indo para um seminário, adquirir assim, ferramentas, recursos, que na nossa consciência, na nossa certeza, iria abençoar demais a Central, como abençoou. Somos uma igreja em células hoje, parte da responsabilidade é dessa viagem que a gente fez. Estávamos felizes. E terceiro, estávamos felizes porque a gente nem estava gastando nada com hospedagem, porque um casal de amigos falou assim, vocês vão ficar no meu apartamento. Tem motivo, tem coisa melhor que essa, irmão? Viajando, com a mulher do lado, sem gastar um centavo de hotel. A gente estava feliz demais. E para completar, estávamos indo servir ao Senhor ainda para completar a história. Aí a gente chegou, apartamento lá em cima, colocamos o carro na frente do apartamento, pegamos as malas e subimos. Quando a gente chegou lá em cima, eu fui na janela e, curioso, né, não paro quieto, né? A gente chegou lá no apartamento, cumprimenta aqui, cumprimenta ali, Roberta vai guardar as coisas, eu vou na janela do apartamento e abro assim para olhar. Eu tinha estacionado ali. Cadê o carro? Aí na nossa cabeça, a gente tinha dado voltas lá embaixo na garagem. De fato, para entrar no prédio, você dava umas voltas assim. Aí na minha cabeça assim, não, é porque o apartamento que a gente está deve ser do outro lado da rua, aí eu estou confundindo as coisas. E fomos dormir, irmãos. Aí no outro dia de manhã, 8 horas, tinha que estar lá no prédio da Central de BH. A gente desce todo animado. Tá. E quando chega para pegar o carro, outro carro no lugar. Já estava outro carro na vaga. Gente, o que é isso? Conversa aqui. Resumo da história.
em menos de 5 minutos. Foi no tempo da gente sair do carro, entrar na garagem. Antes de chegar no apartamento, alguém já tinha roubado nosso carro. De fato, à noite, quando eu olhei, já tinham roubado mesmo. Não era impressão minha que eu estava do outro lado da rua, não. Eu estava olhando mesmo a vaga já do carro, sem o carro. E agora, Belo Horizonte, irmão, 5 milhões de habitantes. Vitorinha é um ovo perto de Belo Horizonte, em questão de tamanho. 5 milhões de habitantes. E agora? Aí o amigo que estava conosco, advogado, diz assim: pastor, eu vou te dar toda a assessoria que você precisar. A gente vai na delegacia, eu disse: epa, ela falou: peraí, nós não viemos a Belo Horizonte para caçar carro roubado. Nós viemos a Belo Horizonte participar de um congresso. Com carro ou sem carro, é para lá que nós vamos. Ligamos para a polícia, temos a queixa, pegamos nosso materialzinho, vamos para a igreja. O prédio ficava no alto de um morro, coisa muito comum em Belo Horizonte. No alto de um morro. O prédio estava lá em cima, a gente começa a descer a ladeira. Meus irmãos, quando a gente chega lá no pé da ladeira, a Roberta olha para o lado assim e fala: Celo, olha o nosso carro. Impossível não identificar. Tinha as carinhas dos bonequinhos da Central assim atrás. Vocês lembram? Adesivo assim, uma igreja legal, as carinhas assim. E eu fiquei abobado, uai, gente, o carro desceu sozinho? Irmãos, estacionado, em frente a um salão de beleza, a dona do salão já estava com outra pessoa ali, com o telefone do lado, olhando tipo assim, fazendo a mesma pergunta que eu: o que esse carro está fazendo aqui? E aí chegamos perto, um buraco no vidro. Resumo da história: eles roubaram o carro, mas só conseguiram descer a ladeira. Ainda conseguiram estacionar o carro direitinho. A única coisa que eles levaram, irmão, deixa eu contar para você a piada maior é aqui. A única coisa que eles conseguiram levar foi a minha Bíblia novinha, que eu tinha acabado de comprar, e 3 CDs de música evangélica. Louvar. Deve ser crente, deve ser crente, deve ser crente. Deve ser crente, irmão. O cara deve ter olhado para trás e falar assim: o quê? Uma Bíblia Shed? Larga esse carro para lá. O quê? Um CD do Diante do Trono? Esquece esse carro, é aqui que eu vou. A história se estende um pouco mais, mas voltamos para casa com o nosso carro. Eu estou te contando isso porque circunstâncias que vêm para roubar a nossa alegria. Eu poderia naquele momento ali ter ligado para o meu pastor, ter dito: Wagner, desculpa Wagner, mas aconteceu aqui uma coisa muito chata, desculpa, não vou poder participar, vou ter que ficar fim de semana procurando carro roubado em Belo Horizonte. Pensa o desgaste que isso ia dar para nós, irmão, pensa a tristeza que isso ia ser para nós. Eu acho até, irmãos, que a gente saísse dali para procurar o nosso carro, nós nunca encontraríamos. Mas eu sinto mesmo que a decisão nossa de não deixar que aquela circunstância roubasse a nossa alegria e nem tirasse o nosso motivo de estar ali, eu penso que aquilo tocou o céu de alguma forma. Pastor, mas peraí, pastor, peraí, calma, pastor, peraí, o senhor se embolou agora, porque foi de manhã que o senhor decidiu que aquilo não ia roubar a sua alegria, e eles roubaram o seu carro à noite. Deixa eu te falar, irmãos, eu creio no futuro, porque Deus já está lá. Deixa eu te falar, as decisões que você vai tomar amanhã, Deus já conhece, já sabe no seu coração. Deus já sabe as decisões que você vai tomar amanhã. Deus já sabe as escolhas que você vai fazer na próxima semana. Deus está no futuro, por isso que o futuro é certo para quem confia em Deus. Nós não deixamos que aquela circunstância roubasse a nossa alegria. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: que tipo de circunstância tem roubado o sorriso do seu rosto? Olha para mim, sorrisos custam caros e geralmente são roubados. Sorriso custa caro e geralmente são roubados. Existem ladrões de alegria. Existem circunstâncias que vêm para tirar o sorriso do nosso rosto. É muito comum você acordar com um sorrisão e já se deparar com uma situação que...
É muito comum você decidir chegar na empresa e dar o melhor que você tinha para aquele dia, e você já se deparar com uma situação para, poxa, logo hoje que eu decidi ser crente aqui. Que tipo de circunstância tem roubado a sua alegria? Primeiro segredo para obedecer esse mandamento de viver com alegria é: não se mova por circunstâncias. Não se entregue às circunstâncias. Deixa eu te dizer algo do céu nessa noite. Essa página atual que você está lendo não é o livro inteiro. Essa página atual que você está lendo não é o livro inteiro. Ah, mas essa página está muito boa. Então, eu estou te dizendo que não é o livro inteiro. Você pode virar a página e se deparar com uma circunstância difícil. Está muito ruim. Não é o livro inteiro. Você pode virar a página e se deparar com uma situação boa demais. Por quê? Porque a vida é uma sucessão de circunstâncias. Nem todas são boas, mas nem tudo é ruim. E nós precisamos aprender a lidar com os altos e baixos da vida. Nós precisamos aprender a lidar, olha para mim, precisamos aprender a lidar com os altos e baixos das pessoas que nos cercam. Por quê? Porque circunstâncias não são controláveis, mas a sua reação a elas, sim. Você pode reclamar da chuva ou aprender a dançar nela. É você quem escolhe. Segredo número 2, para viver com alegria: pratique a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Vamos lá para você entender. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade, olha para mim, autorresponsabilidade é a decisão de não culpar ninguém pelas circunstâncias que te acontecem. Pastor, o que isso tem a ver com alegria? Tudo. Tudo. Boa parte da nossa alegria é roubada enquanto nós procuramos um culpado. Boa parte da nossa alegria é furtada quando nós começamos a procurar culpado. Por quê? Deixa eu te explicar. É simples, irmão. Por quê? Porque quem procura, acha. E quando você acha o culpado, muitas vezes o culpado é a pessoa que você menos imaginava. E isso rouba a sua alegria. Porque vem a decepção, vem a frustração, tudo no pacote. Mágoas, feridas, presta atenção. Mágoas, feridas, humilhação, uma surra, abusos, perseguição, injustiça, calúnia. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós. Ninguém está imune a essas coisas. Já percebeu? Já percebeu que as pessoas, elas têm o incrível poder de nos ferir? Diga assim: pessoas têm o poder de me ferir. As pessoas têm o poder de nos ferir, irmãos. É incrível como que elas muitas vezes fazem questão de nos ferir. É incrível como que algumas pessoas não têm filtro nenhum. Parece que elas fazem questão, parece que elas têm um potinho emocional que é alimentado toda vez que ela fere alguém. Existem pessoas que parece mesmo que elas são retroalimentadas pelas feridas que elas causam nos outros. As pessoas têm um poder incrível de nos ferir. Isso é fato. Mas tem um outro fato que anima demais o meu coração. Se as pessoas têm um poder incrível de te ferir, você tem um poder mais incrível ainda, que se chama perdoar. As pessoas têm um poder incrível de ferir, e você tem um poder mais incrível ainda, que é perdoar. Perdoar é para os nobres. Perdoar é para gente nobre, mas não é só para gente nobre. Eu sempre digo, afirmo e repito, perdoar é para gente inteligente, porque não perdoar é semelhante a tomar um veneno esperando que o outro morra.
Não perdoar é ingerir veneno e ficar olhando e dizendo, vai morrer, mas é você que está morrendo por dentro. Não perdoar é a atitude menos inteligente que alguém pode ter. Bom, aí você decide. Sabe o que perdoar? Não perdoar é a coisa menos inteligente que alguém pode fazer. Deixa eu te dizer, olha só. Na maioria das vezes, e aí você avalia a sua situação, mas na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que estamos magoadas com elas. Na maioria das vezes, a pessoa magoa e sai correndo. Na maioria das vezes, a pessoa nem sabe que você está magoada com ela. E aí sabe o que acontece? Presta atenção. Você está se remoendo em casa de ódio, e ele está na beira da praia tomando água de coco. E quando você passa na janela do Transcolino e vê ele na beira da praia, você pegou o 505 para contemplar o mar e ver se, é uma brisa, o pastor falou que viajar descansa, vou pegar pelo menos o Transcolzão, vou para a beira da praia, ver o mar de Camburi, você passa lá e o sujeito está, plena terça-feira, 9 horas da manhã, deitadão numa toalha, tomando água de coco, e você, não é justo! Não é justo isso, ele me magoou, ele me ofendeu, por que que Deus permite ele ficar bem e eu ficar mal? Isso tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua decisão. Ele está tomando água de coco na praia, e você está se remoendo dentro de casa, trancado, me machucou, me ofendeu, papapá, ele vai ver também, vai ver nada, ele não está nem aí para você, rapaz. As pessoas têm um incrível poder de nos ferir, mas nós temos um poder ainda mais incrível, perdoar. Perdoar é atitude de gente nobre, e perdoar é decisão de gente inteligente. Nossa tendência a sempre buscar um culpado para os nossos dilemas, faz com que, ao invés da gente descansar e curtir a vida, a gente gaste os nossos próximos dias tentando provar que a culpa é do outro. E enquanto nós vamos montando o cenário, presta atenção, enquanto nós vamos montando o cenário para provar que o outro é culpado, isso vai roubando a nossa alegria, a gente vai perdendo a nossa satisfação, a gente vai perdendo o prazer de viver. A gente agora vive, você deve conhecer alguém que vive em função de provar que fulano é o culpado dos problemas dele. Essa pessoa consegue ser feliz, gente? Nunca. Nunca. Ele vai viver em função de provar que o outro é o culpado. Essa pessoa jamais conseguirá ser alguém feliz. Cutuca o seu irmão, fala para ele, viva com alegria. Pastor, mas não é injusto isso? E quem te falou que a vida é justa? Quem te enganou dizendo que a vida seria justa? Meu irmão, deixa eu te falar, desde que Adão e Eva pecaram no jardim, nunca mais a vida foi justa com ninguém. Você não é o centro do universo, você não é o umbigo do planeta. A vida não é injusta só com você. A vida foi injusta também com Madre Teresa de Calcutá, uma das mulheres mais bondosas que já pisou nesse planeta. A vida foi injusta com Martin Luther King, um pastor norte-americano, um dos homens mais tendenciosos a lutar pelos direitos das pessoas. Pastor, eu não estou nem aí para Madre Teresa de Calcutá, eu não estou nem aí para Martin Luther King. Então deixa eu te dizer, a vida não foi justa com Jesus. A vida não foi justa com Jesus. Um homem que dedicou 3 anos da sua vida para servir ao outro, para cuidar de pessoas, para levantar coxo, para fazer cego enxergar, para fazer mudo voltar a falar, para levantar filho de viúva do caixão. Um homem que passou 3 anos fazendo o bem, termina pendurado no madeiro, gente olhando e dizendo, olha lá, não era filho de Deus?
Quem disse para você que a vida seria justa? Percebe que esse auto-engano faz com que a gente perca a alegria de viver. Meu irmão, não há em nenhum lugar da Bíblia a promessa de que a vida seria justa com o mais nobre sacerdote. Não há nenhuma promessa disso, mas a gente perde a alegria. A gente perde a alegria porque quando as circunstâncias acontecem, quando os problemas vêm, quando as lutas surgem, ao invés de nós simplesmente compreendermos que a vida é assim mesmo, é uma sucessão de altos e baixos, a vida é uma sequência de circunstâncias, algumas positivas, outras negativas, ao invés disso simplesmente assentar o nosso coração e nós decidirmos ficar em paz e permanecermos em paz, a gente assume a missão de encontrar o culpado pelo problema. E nessa missão de encontrar culpados, a nossa alegria vai se perdendo. Quem gostava do filho para de gostar. Quem gostava do marido para de gostar porque descobriu que ele é o culpado. Quem estava feliz no casamento deixa de ser feliz porque agora encontrou a culpa do problema dele no cônjuge. Quem estava feliz com a igreja, meus irmãos, a gente passa isso tantas vezes, pessoas que estavam felizes, servindo com alegria, pessoas animadas, empolgadas, como diz no popular, sangue no olho, estava se doando, se entregando, de repente uma circunstância, de repente uma adversidade, de repente um problema vem, e você vê do dia para a noite a pessoa definhando na fé. Como pode isso? Qual é a explicação? Simples, você vai conversar com a pessoa, sabe o que ela vai dizer? Ah, fulano me magoou. Ah, Beltrano me machucou. Ah, eu ouvi uma coisa, pastor, que eu nunca imaginava ouvir na igreja. Perdeu a alegria. Porque ao invés de entender que a vida é uma sequência de circunstâncias, algumas boas, outras nem tanto, essa pessoa decide dedicar a vida dela a encontrar o culpado pela circunstância que aconteceu. Eu já percebi que o sorrisão que você prometeu dar no começo acabou. Isso, Cleide, é isso aí. É isso aí. Olha para o teu irmão e fala para ele, cadê o sorriso que você me prometeu? Fala para ele, cadê o sorriso que você me prometeu? Pega na mão do teu irmão. Fala para ele. Assuma a liderança da sua própria vida. Amém? Meu irmão, nessa peça gloriosa chamada vida, você não está aqui como um coadjuvante, você é o protagonista. Assuma a liderança da sua vida, assuma o controle das suas emoções, não deixe as circunstâncias roubarem a sua alegria, desista de procurar culpados. Por quê, pastor? Porque se você procurar, tu vai achar e vai ficar com raiva dele. Simples. Eu prefiro ter paz do que razão. Eu prefiro permanecer amigo. Alguns dizem, pastor, isso é bobo demais. Sou. Claro que eu sou. E é claro que eu prefiro ser bobo. Eu prefiro ser bobo do que ranzinza como você. Eu prefiro ser bobo do que negativo como você. Você não acredita em mais ninguém, cara. Ah, mas deixa eu te contar, pastor, por que eu não acredito nas pessoas? Eu já passei por isso. Ok, vem cá, vamos conversar. Deixa eu te contar então. Desista de procurar culpados. Não é porque eles não existem, é porque se você procurar, você vai achar. E achando, você perde a alegria. Por quê? Porque às vezes o culpado vai obter o nome de alguém que você nunca imaginava. Você perde a alegria. Assuma o controle da sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Assuma o controle das suas emoções. Não deixa ninguém roubar a alegria que o Senhor te deu. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegria não é apenas uma ordem bíblica. Alegria é um presente de Deus. Alegria é um fruto do Espírito, gerado por um relacionamento com Ele. Não deixa ninguém roubar. Assim como Paulo diz para Timóteo, não deixa ninguém roubar o dom que você recebeu por imposição de mãos. Assim como você não pode
deixar nada e nem ninguém roubar os dons espirituais. Você não pode deixar que ninguém roube o fruto que o Espírito está gerando em você. Diga assim: alegria é fruto do Espírito. Eu não vou deixar ninguém vir com pedra, com gancho, com qualquer coisa, roubar essa fruta. Era assim que a gente fazia lá na roça. Era assim que a gente fazia lá na roça. Deixa eu te falar, irmão, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta boa. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta boa. A gente ia para a escola de a pé, de jegue, seja lá o que for, mas quando passava em frente um pé de manga, puxava a rédea do jegue, o bicho dava os dentes assim. Aí caçava qualquer coisa, caçava uma pedra, caçava uma corda, caçava um galho de troço qualquer. Meu irmão furou o braço uma vez, pegando um bambu para tirar uma manga. Quase perdeu o braço por causa de uma manga. Mas era assim que a gente fazia. Viu um pé de fruta, com a fruta boa, para tudo, vão roubar, vão pegar. Eu nunca parei de frente para um pé de fruta que não tinha nada, para ficar tacando pedra nela. Nunca. Mas se eu passasse perto de um pé de jaca, que tinha jaca, eu ia parar. Se eu passasse perto de um pé de manga, que tinha manga, eu ia parar. Se eu passasse perto de um pé de siriguela, que tivesse siriguela... Ai, Jesus. Me dá água aí, gente, me dá água. Traz água para mim. Traz água para mim aí. Deu água na boca aqui. Ninguém vai parar diante de um pé de fruta vazio e ficar tocando pedra nele. Mas, muito comum você vai ver alguém tentando arrancar fruta de um pé que está carregado. E a Bíblia nos apresenta no livro de Gálatas os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Levanta a mão de novo e diga: alegria. É presente de Deus. Eu não vou deixar nada e nem ninguém roubar esse presente que eu recebi. Então bota um sorriso na cara. E agora que eu não estou gostando dessa cara sua não? Bora? Eu, hein? Você está bem assim? Alegria é um presente do Espírito. Eu não vou deixar ninguém. Que isso, irmão? Que é isso? Não. Segredo número 3. Você viver com alegria. Troque. É uma troca. É uma troca. Agora vamos fazer um escâmbio aqui. Um câmbio aqui agora. Você precisa fazer uma troca. Porque se você quer, presta atenção, se você quer algo novo, você tem que desfazer de algo velho. Concorda? Está com a roupa velha. Alguém diz: quero te dar uma roupa nova. E você diz: ah, não, mas essa roupa velha aqui eu não tiro, não. Então agora eu quero te propor, pela palavra de Deus, eu quero te propor um câmbio. Eu quero te propor uma troca. Igual faziam lá no passado quando não tinha dinheiro. Eu quero 1 quilo de sal e você tem 1 quilo de arroz. Eu te dou 1 quilo de sal, você me dá 1 quilo de arroz. Troca, câmbio. A proposta que eu quero fazer com você, baseada em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Abre sua Bíblia, por favor, o pessoal da mídia, se puder colocar, por gentileza. Mateus capítulo 6. É uma troca. É Jesus que está propondo isso. E toda proposta que Jesus faz, meu irmão, no mínimo você tem que prestar atenção que deve ser coisa boa. Toda proposta que Jesus faz, presta atenção, no mínimo deve ser alguma coisa boa. Então, olha o que Jesus propõe lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. É por isso que eu vos digo: não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Jesus falou para você não comer nada e não beber nada? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou que você não precisa disso? Não. Os franciscanos se equivocaram. Jesus não falou que a gente não precisa de comida, não precisa de bebida, não precisa de roupa. Ele está dizendo: não fique ansioso por isso. Não fiquem ansiosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você acha mesmo que Deus se preocupa mais com os passarinhos do que você, irmão? Pois eu te digo, que se você voltar para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você vai descobrir que, na verdade, você é a coroa da criação. O ser humano é o que... o mato é muito bonito, capim é muito bonito, irmão. Você acha capim bonito? Eu acho capim bonito. Eu acho capim bonito. Tem planta que é linda. Esses dias eu fui em Matilde e eu vi uma flor que parecia não sei nem como não sei nem o que parecia. Eu sei que eu fiquei encantado com aquela flor, fiquei ali embasbacado com aquela flor, coisa mais linda. Eu fiquei pensando, gente, como é que alguém diz que isso aqui simplesmente evoluiu? Como é que não tem uma mão inteligente por detrás disso aqui? Coisa linda. Irmão, cachoeira é coisa linda, irmão, cachoeira. Meu Deus. Irmão, jegue é um troço muito lindo, irmão. Irmão, bode é um troço muito lindo, irmão. Pensa um bicho bonito, bode. É bonito demais. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tenta imaginar a coisa mais linda da natureza aí que você acha. Chega nem perto de você. Chega nem perto de você. Deus criou tudo e viu que era bom. Quando criou o homem, Deus viu que era muito bom. E Ele fez de mim e fez de você a coroa da criação. Você acha aqueles cachorrinhos bonitinhos? Aqueles cachorrinhos? Tem aqueles cachorrinhos bonitinhos? Hã? Tem aqueles peludinhos assim? Aqueles que cortam o pelo da perna, fica igual a minha assim. Aí tem um bolo de pelo aqui, um bolo... Você acha aqueles bichinhos bonitinhos? Hã? Eu disse, não mostra para mim não. Se me apresentar um bicho desse, eu chuto longe. Me dá uma agonia de ver aqueles bichinhos, a vontade de chutar na parede. Aqueles todo... Viu aqueles que tem a cara toda assim? O Marcelino está lá ainda? Está lá? Todo assim. Cara... Gato é a coisa mais linda. Gato é lindo. Você já viu a língua do gato? A língua do gato é linda. A língua do gato é a coisa mais linda. Hã? Agora só, pensa na coisa mais bonita que você acha aí. Pensa no bicho mais bonito. Pensa aí, Elias. Lá nas roças de Valadares, lá. Pensa aí, alguma coisa bonita que você via lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem o animal, nem a obra criada, nada nesse planeta se equipara à beleza do ser humano. Você é a coroa da criação, meu irmão. Você é a coisa mais linda que Deus criou, você é a coisa mais perfeita que Deus criou. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Se Deus cuida dos passarinhos, por que não cuidaria de você? Se Deus cuida dos animais do campo, por que não cuidaria de você? Que é a joia, que é a coroa da criação dele. Por que você fica preocupado com aquilo que você tem que comer, com aquilo que você tem que beber? Olhe para as aves dos céus, o próprio Pai os alimenta. Algum de vocês poderia, com todos os cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quanto ao vosso vestuário, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês, irmãs, 3 horas da tarde já começam a vasculhar o guarda-roupa para ver qual é a roupa que vai vir no culto? O que é isso? O que é isso? Por que vai ter um aniversário, o casamento, sei lá, no mês que vem, e tu ia estar desesperado, qual é a roupa, qual é a cor que você vai comprar? Olhem para os lírios do campo. É uma pena que não tem lírio aqui. Mas se você vê um lírio, meu Deus, que beleza, que perfeição. Que perfeição. Olhe para as flores. Olhe para as flores do campo, como que eles crescem. Eles não trabalham, eles não costuram.
e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, presta atenção, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a nós e a vós, homens de pequena fé? Versículo 31, para a gente encerrar aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha aqui, porque essas coisas são os gentios, ou os incrédulos, os pagãos que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe tudo o que você precisa. Abençoa seu irmão que está do seu lado. Diga para ele, você tinha que estar sorrindo agora. Fala para ele, vou te dar um motivo para você sorrir. Fala para ele, vou te dar um motivo para você sorrir. Fala para ele assim, seu pai sabe tudo que você precisa. Tudo. O vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam dessas coisas. O vosso Pai Celestial sabe. Vosso Pai Celestial sabe que você precisa. Ao contrário de ficar ansioso, olha o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Jesus disse que a gente não precisa delas? Não, Jesus disse, coloque cada coisa no seu lugar. Coloque cada coisa no seu lugar. Troque a ansiedade, a preocupação pela confiança e pelo contentamento. Meu irmão, no final desse mês, tu vai ouvir uma pregação sobre contentamento. E tu vai descobrir, tu vai aprender que essa geração está roubando o nosso contentamento. Porque quando você compra o melhor celular, na semana seguinte, a empresa vai lá e tira ele de linha e lança outro. E sabe o que isso gera em você? Perturbação. Eu preciso ter o novo. Mas você acabou de comprar. Não, mas não é mais o novo. E aí há um sistema maquiavélico, maligno, governando o mundo, para gerar descontentamento no coração do ser humano. Nós nunca estamos satisfeitos com o que a gente tem, por melhor que seja. Por quê? Porque saiu um melhor agora. O seu era o melhor até ontem. Olha aqui, o seu era o melhor até ontem. É igual quando a mulher quer separar do marido, ou vice-versa. Quando o marido quer separar da mulher. Era o melhor homem, era o melhor marido, era o melhor, era presente de Deus. Essa era a legenda do Instagram, presente de Deus. Aí quando decide que não quer mais, aí pronto. Aí... era bom até ontem, era ótimo até ontem, mas lançaram um novo, hein? Eu recebi no meu WhatsApp a propaganda de um lançamento. Aí o que era bonzão até ontem, aí não presta mais. Mas por que não presta mais? Ah, não presta, poxa. Eu sempre pedi arroz puro grão, ele compra outra marca. Olha para mim, esse mundo governado pelo maligno, luta todo dia para manter você descontente. Todo dia há uma guerra nos ares, para fazer você ir dormir pensando assim, amanhã eu preciso de mais. O que eu conquistei hoje não está bom. E você dorme com esse barulho. Aliás, a gente nem dorme. E você sabia que boa parte dos suicidas não dormiram nos dias e nas noites anteriores ao suicídio? Porque a cabeça não para. Não para. E como a cabeça não para, ele vai gastando toda a sua energia. Ele vai gastando toda a sua energia, até um ponto que desliga a tomada. Ele não tem mais energia para viver. Ele se mata. Vai dormir, Monique. Vai dormir, Monique. Esses dias eu entrei 2h30, tu estava online.
Aí um amigo meu fala bem assim, não, 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 é porque eu já deixo aberto no WhatsApp. Uhum. Abençoa seu irmão e fala para ele quando terminar esse culto. Abençoa seu irmão e fala para ele quando terminar esse culto. Tu vai sair daqui. Vai jantar. Ou vai lanchar. E depois tu vai dormir. Porque amanhã Deus sabe. Deus sabe. Troque a ansiedade, a preocupação pela confiança. O vosso Pai Celestial sabe. Ah, mas está faltando isso. O seu Pai sabe. Ah, mas eu preciso daquilo. O seu Pai sabe. Meu irmão, deixa eu te dizer, por favor, deixa eu te dizer. 70% daquilo que você diz que precisa, você não precisa, você quer. Você não precisa, você quer. Querer é muito diferente de precisar. Você não precisa. E aí você começa a gastar sua energia emocional em coisas que você não precisa, só para provar que você é capaz de conseguir. E o que isso faz? Vai minando a nossa alegria, vai roubando o nosso contentamento, vai nos tornando pessoas amargas. Eu oro a Deus, oro mesmo, todos os dias, para que eu não receba uma ligação dizendo que você pulou de algum lugar. Porque deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o grande problema do suicídio, da depressão, da síndrome de burnout e tantos outros problemas ligados à mente? Sabe qual é o grande problema? Eu estou falando para nós crentes, é que a gente acha que por ser crente essas coisas não pegam em nós. Não, isso é igual macumba, isso não pega em crente não. Pois deixa eu te falar, olha para mim. As alas do hospital psiquiátrico estão cheias de pastores, de líderes, de presbíteros, de diáconos, de mulheres e homens de oração. Deixa eu te falar, assim como as celas dos presídios estão cheias de crentes, ministros de louvor, evangelistas. Eu visito cadeia, eu sei do que eu estou falando. Olha para mim, assim como a Cracolândia está cheia de ministra de louvor, missionária, crentes, do mesmo jeito, as alas psiquiátricas dos hospitais estão cheias de crentes, que deixaram em algum momento a ansiedade falar mais alto que a confiança. Deixar em algum momento a preocupação falar mais alto que o contentamento. Sabe por que você está nesse lugar aí agora de desespero? Porque você não estava contente. Você deu um passo maior que a perna. Você botou a mão onde não deveria botar. Você desrespeitou os limites que Deus te deu. Você não ouviu conselhos que lhe foram dados. Por quê? Eu quero mais, eu preciso de mais. Precisa nada, você quer. Meu Deus, meu irmão. Você tem dúvida que você já tem tudo que precisa? Se você tiver dúvida que você tem tudo que você precisa, eu combino com você um dia ir com você em alguns lugares que eu vou. E quando você vê a situação daquelas pessoas, você vai voltar para casa, você vai pegar o quilinho de arroz que você tem, que você achou que era pouco, você vai pegar o quilinho de arroz, você vai levantar e vai falar assim: Jesus, eu sou rico. Se você tiver coragem de pisar em alguns lugares que eu piso, de visitar algumas pessoas que eu visito, você vai voltar para casa, vai pegar aquela roupa que você tinha colocado para jogar fora, e vai passar ela e colocar de volta no guarda-roupa. Estou te contando caso real. Estou te contando caso real de alguém que voltou para casa e disse: pastor, a roupa já estava na lixeira. Depois que eu vi aquela situação que o senhor me mostrou, eu fiquei envergonhado. Fui na lixeira, peguei a roupa, lavei, passei, coloquei de volta no armário. Olha para mim. Não deixe o descontentamento roubar a sua alegria. Você já tem o que você precisa. E se você não tem, deixa eu te afirmar, o seu pai sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa. Confia no Senhor.
Confia no Senhor, confia no Senhor. Quarto segredo, partindo para o final da nossa ministração: deposite toda a sua expectativa no Senhor. Deposite a sua expectativa no Senhor. Você observou o que Paulo falou? Alegrai-vos no de novo, alegrai-vos no. Sabe o que Paulo está dizendo? Deposite as suas expectativas no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? O homem falha, mas o nosso Deus é infalível. Sabe o que Paulo está dizendo? O homem pode demorar, mas Deus não se atrasa. Sabe o que Paulo está dizendo? O homem pode mentir, mas Deus não engana. Deposite a sua expectativa no Senhor. Meu irmão, o Salmo 23, ele é mais do que um simples amuleto para ficar aberto lá no seu armário. O Salmo 23 não é um amuleto, o Salmo 23 é um tesouro. É um tesouro que nos apresenta o caráter de Deus. O Salmo 23 é uma peça inteira, poética, que nos apresenta o caráter de Deus. Quer ver? O Senhor é o meu pastor, isso é relacionamento. Nada me faltará, isso é suprimento. Caminhar me faz por pastos verdejantes, e Ele me levará por águas tranquilas, o nome disso é descanso. Refrigera a minha alma, isto é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isso é direção. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o nome disso é provação. Eu não temeria mal algum, isso é proteção, porque tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e teu cajado me consolam, isso é cuidado. Unge a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E o meu cálice faz transbordar, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, isso é promessa de bênçãos. E eu habitarei na casa do Senhor, isso é pertencimento por longos dias, isso é eternidade. Coloque as suas expectativas no Senhor, nele você já tem tudo o que precisa. O grande problema é que a gente perdeu esse lugar de relacionamento com Deus, e a gente fica tentando suprir nas pessoas aquilo que só Deus vai suprir. A gente fica tentando que as pessoas supram em nós aquilo que só Deus pode suprir. A gente fica esperando que o marido supra, que a esposa supra, que o filho supra aquilo que só Deus vai suprir. A gente fica esperando que o pastor da igreja supra aquilo que só o bom pastor pode suprir. A gente fica esperando aquilo que o líder de célula supra aquilo que só Deus pode suprir. Coloque as suas expectativas no Senhor, irmão. Meu Deus, essa semana eu fui alvejado, e olha que eu comecei a semana dizendo alegria. Eu comecei a semana dizendo alegria. Dê o passo da alegria. Coloque um sorriso no seu rosto. Você foi criado para ser feliz. Você foi criado para sorrir, para viver uma vida em abundância. E no meio da semana eu sou esbofeteado. Uma seta do maligno para roubar a minha alegria. E naquele momento eu sou provado na minha própria pregação. Naquele momento eu sou desafiado a tirar os meus olhos do homem e colocar os meus olhos no Senhor. Por quê? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa daquilo que ele disse. O seu Pai sabe de todas as coisas, ele conhece as suas necessidades. Os olhos do Senhor não estão fechados, o ouvido do Senhor não está entupido, e o braço dele não está encolhido. Ele conhece as suas necessidades, ele sabe do que você precisa. Deposite as suas expectativas no Senhor e viva com alegria. Viva com alegria. Você pode se colocar em pé. E se você puder, pega a sua Bíblia aí, em pé mesmo. Ou abra a sua Bíblia, ligue sua Bíblia, faça qualquer coisa. Mas abra o livro de Filipenses capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Coloca pra gente aí, irmão, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Abra, comece a ler agora. Pode começar a ler aí. Comece a ler, mas mais que ler, deixa esse texto ler você. Vai.
Porque melhor do que ler a Bíblia é quando a Bíblia lê a gente. Melhor do que ler a Bíblia é deixar a Bíblia ler a gente. Lê aí, lê a sua Bíblia aí. Vê o que está escrito aí. Vê o que está escrito aí, meu irmão. Vê o que está escrito aí. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade, a nossa habitação está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também diante de si mesmo todas as coisas. A nossa cidade está nos céus, a nossa herança está nos céus, o nosso galardão está nos céus, a nossa salvação vem dos céus, a nossa promessa é a eternidade. Sabe qual é o quinto segredo? Você viver com alegria. Não tire os olhos da eternidade, meu irmão. Quando eu começo a ficar brocochô, eu fecho os olhos, pego o celular, qualquer coisa, e eu coloco canção do Apocalipse, digno é o Cordeiro, e eu começo a ver o céu, eu começo a imaginar a Nova Jerusalém, eu começo a vislumbrar as ruas de ouro. Ah, mas isso aí é não sei o que. Você acredita se você quiser, meu irmão. Eu acredito que Jesus vai voltar para me buscar. Eu acredito que Ele vai me tirar desse mundo corrompido. Eu acredito que num piscar de olhos, o barulho de uma trombeta se ouvirá nos céus, e aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos subirão junto com eles para reinar na eternidade. Sabe por que a gente perde a alegria? Porque os nossos olhos estão aqui nessa vida, e essa vida não tem nada para te oferecer. Jesus nunca te enganou. Jesus nunca enganou a igreja. Jesus falou: nesse mundo, sabe o que vocês terão? Aflições. Nesse mundo, sabe o que vocês terão? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não tire os olhos da eternidade. Central, eu suplico. Central, eu te suplico nessa noite. Não tire os olhos da eternidade. Igreja, não tire os olhos da eternidade. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. O nosso título de cidadão é cidadão dos céus. O seu lugar é os céus. Chegará um momento que as cortinas da eternidade se abrirão. Chegará um dia que as nuvens se abrirão. Chegará um dia que o céu se abrirá. O meu nome será chamado, o seu nome será chamado. Tire os olhos da terra, tire os olhos da terra, tire os olhos da terra. Coloque os olhos na eternidade. Coloque os olhos na eternidade. E você vai recuperar o sorriso que você nunca tinha perdido, nunca devia ter perdido. O mundo rouba a nossa alegria, pois a Bíblia diz que o céu é um lugar de regozijo. O mundo rouba a nossa alegria, pois a Bíblia diz que no céu é lugar de festa e celebração. Meu irmão, eu preciso te alertar uma coisa: tristeza não vai entrar no céu. É bom que quando a trombeta tocar, você esteja com a cara diferente. É muito bom que quando a trombeta tocar, você esteja com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Tristeza não vai entrar no céu. Tristeza não vai entrar no céu. É o que a Bíblia diz. Lá é um lugar de alegria. Lá é um lugar de regozijo. Lá não terá noite. Lá não terá más notícias. Lá não terá dívidas. Lá não terá sofrimento. Lá não terá angústias. Lá só terá alegria eterna. Lá nada mais é passageiro. Lá tudo é eterno. Põe os seus olhos na eternidade. Põe os seus olhos na eternidade. Põe os seus olhos na eternidade.